A 15ª edição do DOC Lisboa vai trazer mais uma vez a capital, entre os dias 19 e 29, o que de melhor se faz no documentarismo mundial, distribuído pelas habituais secções competitivas e de exibição, do documentário de atualidade, de intervenção, experimental e do eu, até as ficções de maior ou menor preponderância documental e aos formatos híbridos. As retrospectivas desta ano são dedicadas ao cinema do Quebec, uma outra América, o singular cinema do Quebec e a realizadora checa Vera Titlova, que morreu em 2014, nome central e grande rebelde da nova vaga do cinema do seu país sob o comunismo, que a censurou e chegou a proibir de filmar durante alguns anos. Sharon Lockhart é a artista convidada da secção Passagens, trazendo o seu último filme, Who Designed, e outro por se programado, Children March Left, de Alexander Ford, e apresentando uma exposição com curadoria de Pedro Lapa composta por fotografias, obras noutros suportes e mais 2 títulos seus. Os filmes passam na Culturguest, Cinema São Jorge, Cinemateca, Cinema Ideal, Museu Berardo e Museu do Oriente. De entre a vasta programação deste 15º DOC Lisboa, selecionamos 11 filmes, um por cada dia do festival. Ramiro. O DOC Lisboa 2017 abre com uma ficção, e é assinada por um realizador português, Manuel Mozos, que se tem dividido entre o documentário Olhar o Cinema Português 18.962.006, Ruínas e as ficções Xavier, Quando Trovejei, conta nesta comédia, escrita por Telmo Churro e Mariana Ricardo, colaboradores de Miguel Gomes, a história de Ramiro, um alfarrabista lisboeta e poeta em bloqueio criativo permanente que passa os dias entre a sua loja e uma tasca, na companhia do cão. Dia 19, Culturguest, 21h30. Quem é Bárbara Virgínia? Um documentário sobre a primeira mulher a realizar um filme em Portugal. Bárbara Virgínia, nome artístico da atriz, locutora de rádio e declamadora Maria de Lourdes Dias Costa, com 3 dias sem Deus, em 1946, que passou nesse ano no Festival de Cannes, a par de Camões, de Leitão de Barros. Foi o único filme da realizadora, do qual restam apenas 26 minutos sem som, que também serão exibidos nesta sessão, tal como a curta documental Aldeia dos Rapazes. Bárbara Virgínia foi para o Brasil nos anos 50, onde morreu, em 2015, aos 92 anos, dia 25. São Jorge. Sala Manoel de Oliveira, 18h45. Dia 29, Culturguest, 14h em ponto. Jovens e Atrevidas, o filme mais emblemático da radical e iconoclasta realizadora da nova vaga checa, a quem o DOC Lisboa 2017 dedica uma das suas retrospectivas deste ano. A outra é sobre o cinema do Quebec e, destemida contestatária do regime comunista do seu país, com filmes que foram insistentemente censurados e levaram a que fosse proibida de realizar entre 1969 e 1976. Vera Titlova. 19.292.014 põe aqui em cena 2 raparigas que se envolvem numa sucessão de situações destruidoras do mundo em seu redor, também formalmente audaz, jovens e atrevidas. Revela o interesse de Titlova pelos problemas da condição feminina, uma constante da sua obra, mesmo depois do fim do comunismo a leste. Dia 21, São Jorge. Sala 3, 21h30. Dia 27, Culturguest, 16h15. Lê filme de Bazin. Em 1958, ano da sua morte, o crítico e teórico do cinema André Bazin, cofundador dos Carriers do Cinema, começou a trabalhar num documentário sobre as igrejas românicas da região francesa de Saint-Onde, hoje parte do departamento da Charente-Maritime, que o fascinavam particularmente. O realizador canadiano Pierre Herbert pegou nas notas, nas fotografias e no guião deixados por Bazin e fez este filme, que é uma reflexão-ensaio sobre as ruínas, a passagem do tempo e a morte de André Bazin. Dia 20, Culturguest, 14h em ponto. Dia 23, São Jorge 3.
16 horas e 30 minutos. Bitterman, grande cronista das profundas modificações econômicas, sociais e culturais que têm afetado a China e os chineses nos últimos anos. Wang Bing segue aqui 3 jovens que deixam a sua terra natal pela primeira vez para irem trabalhar em Huzhou, uma das cidades com maior e mais rápido desenvolvimento econômico no país, e a crescer desmesuradamente. Só que o trabalho é precário e as condições de vida são promíscuas e más, o que leva ao aparecimento de tensões entre as pessoas e à degradação das relações entre os casais, que podem levar a situações de confronto e violência. O dinheiro ganho em Huzhou só pode ser amargo. Dia 20, Museu do Oriente, 17,00. Dia 29, São Jorge. Sala Manoel de Oliveira, 18,45. Risca oscarizada realizadora de Citizenfoot sobre Edward Snowden. Vira-se agora para a figura de Julian Assange, o fundador do Wikileaks. Risque foi rodado ao longo de 6 anos e durante esse tempo Poitras mudou de opinião sobre Assange e as suas motivações, o que a levou a remontar o documentário. Em 2016, Risque teve uma versão simpática para com aquele, e em 2017, uma outra, mais distanciada do biografado. A realizadora foi muito criticada por se ter envolvido sentimentalmente com o jornalista, hacker e especialista em segurança informática Jacob Appelbaum, amigo de Assange e colaborador da Wikileaks, de quem se viria a separar. Lamentando depois tal relação, Risque é também um filme sobre a ética do documentarista e os perigos de se tornar parte da história que está a contar. Dia 19, Cinema Ideal, 20,00. Dia 20, Culturgest, 19,00. Ex-Librist, New York Public Library. Aos 87 anos, o mestre do documentarismo americano não dá sinais de querer reformar-se. Em Ex-Librist, New York Public Library, Frederick Wiseman pegou na câmara e foi percorrer longamente as instalações dessa instituição nacional que é a Biblioteca Pública de Nova York, filmando corredores, salas de leitura, arquivos, reuniões de diretores e responsáveis pela gestão, conferências e debates, ouvindo leitores e funcionários, visitando dependências e testemunhando como é que a NYPLC está a adaptar à idade do digital. Dia 19, São Jorge. Sala Manoel de Oliveira, 22,00. Dia 23, São Jorge. Sala 3, 16,30. Becoming Cary Grant, um retrato biográfico de Cary Grant, aliás Archibald Leach, nascido pobre em Bristol e que, transplantado dos palcos do vaudeville ingleses para Hollywood nos anos 30, se transformou numa estrela de primeira grandeza, vedeta de comédias e screwball e de filmes de Alfred Hitchcock e modelo consumado do gentleman sofisticadamente British. Este documentário de Mark Kiddell, baseado nas memórias nunca publicadas do Hector, pretende mostrar a verdadeira identidade do homem que disse certa vez: toda a gente quer ser Cary Grant, até eu quero ser Cary Grant. Dia 21, Culturgest, 21,30. Dia 28, Culturgest, 17,00. Whitney Beam, realizador de documentários pouco bem comportados e habitualmente muito controversos como Kurt Courtney, Batalha por Radical Big e Tupac, o inglês Nick Brumfield, aqui acompanhado pelo austríaco Rudy Dollars ao parte da morte da cantora Whitney Houston, a 11 de fevereiro de 2012, para contar a história da sua ascensão ao sucesso e das suas relações com familiares e amigos, tentando também mostrar como e por que Houston começou a tomar drogas e nunca conseguiu libertar-se delas. Um vício acabou por lhe ser fatal. Dia 22, Culturgest, 16h15. The Prince of Nothing, Shamas e Salim Shine, é afegão e o mais prolífero e popular produtor, realizador e actor de filmes de série Z do Afeganistão, e talvez mesmo de todo o mundo. Descrito como um cruzamento de Gerard Depardieu e de Steven Seagal, sem esquecer Ed Wood, a jornalista e realizadora francesa Sonia Kronlund.
foi ao encontro desta personagem única quando Chain se preparava para rodar o seu 111º filme de ação, claro, a 100 quilômetros de Cabul, com alguns amigos, vários deles veteranos de guerra como o próprio realizador, uma câmara de vídeo e um punhado de armas e munições. Dia 27, São Jorge 3, 22,00. Dia 28, Cinema Ideal, 0 horas em ponto. Era uma vez Brasília. O Duc Lisboa 2017 abre com uma ficção realizada por um português e fecha com uma ficção realizada por um brasileiro. Em 1959, o agente intergaláctico da UA4 é encarregue de vir para a Terra e matar o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, no dia da inauguração de Brasília. Mas a nave perde-se no tempo e da UA4 à Terra no Brasil de 2016, no meio da tensão política e social do processo de impeachment de Dilma Rousseff. A Adirley Queiroz regressa ao Duc Lisboa com uma fita em que recorre a um cenário de ficção científica para expressar os seus sentimentos sobre a situação vivida no Brasil. Dia 28, Culturgest, 21,00. Toda a programação do Duc Lisboa aqui.